funciona? É mito? É verdade? Será que realmente vai prestar colocar um comando preparado no meu motor original? Para mim te responder esse tema, eu preciso te explicar alguns detalhes sobre o comando de válvula para que você entenda como que o comando de válvula vai influenciar diretamente dentro do seu motor para ganho de eficiência volumétrica, beleza? Então eu vou explicar aqui passo a passo como que funciona o comando, depois a gente vai lá para a oficina que eu vou mostrar mais alguns detalhes e vou também dar algumas dicas de como você faz para escolher um bom comando para o seu motor preparado, de acordo com a configuração que você vai estar usando, beleza? Então vamos lá, primeiro passo aqui, ó. O que é o comando de válvula? O comando de válvula, também conhecido como árvore de Cummins, árvore de comando de válvula, ou simplesmente como comando de válvula, é uma peça que vai sincronizar e regular a movimentação das válvulas, ou seja, a abertura e fechamento das válvulas, que é a sua primeira função do comando de válvula. Qual que é a função do comando de válvula? É sincronizar o movimento ali entre a parte de baixo do seu motor, o movimento entre pistão, movimentando para cima e para baixo, do PMS ao PMI, ali do virabrequim, ou seja, onde tem uma corrente de comando que liga na engrenagem do comando de válvula para sincronizar o movimento de abertura e fechamento das válvulas. Por isso que quando você pega o motor original, aí lá na correntinha de comando, né, na correntinha de comando tem os furos, aí tem a marcação, tem uma bolinha, tudo indicando o ponto exato ali para você colocar de acordo com a chavetinha embaixo no virabrequim. Por que isso acontece? Isso acontece para sincronizar o movimento. Como assim sincronizar o movimento? A abertura e fechamento das válvulas tem que ser sincronizado com o movimento do pistão, entre PMS e PMI, ou seja, entre o movimento do conjunto rotativo ali, que é ligado através de uma correntinha de comando aqui, que é outra engrenagem, que é ligado com a correntinha de comando, onde vai sincronizar o movimento para ter um funcionamento perfeito do motor, certo? E isso é a primeira função do comando de válvula. Só que o comando de válvula, ele não só tem a função de abrir e fechar as válvulas, ele também vai determinar muitos fatores dentro do motor, onde vai influenciar em determinados pontos de rotação de acordo com o cabeçote que você tem, certo? Então foi o ponto que eu coloquei aqui, ó. O que o comando irá influenciar no motor? Além da função de sincronizar, ou seja, função de abrir e fechar as válvulas, a maneira como as válvulas vão se abrir também vai ser influenciada pelo comando de válvula. Ele vai influenciar se a válvula abre mais rápido, ou se ela fecha mais rápido, ou se as duas permanecem mais tempo abertas, ou se elas têm uma permanência maior, ou se eu tenho um levante da válvula maior. Tudo isso vai influenciar na eficiência do meu motor. Ou seja, no comportamento do meu motor. O que é o comportamento do motor? A gente tem aqui, ó, uma curva de torque e potência. Você pega o seu motor original, aí você vai ver que lá com 2.000 RPM ele acordou, sobe, aí ali com 8.000 RPMs está lá o pico de potência desse motor. Um exemplo, 13 cavalos a 8.000 RPMs. Depois dos 8.000 ele tende a declinar. Isso declina por vários fatores, desde o comando de válvula, o acerto, o cabeçote, o conjunto que tem no motor. Por isso que ele começa a declinar. E o comando, a função dele, quando a gente tem um comando fixo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês na oficina. Quando a gente tem um comando fixo, o que acontece? Você não consegue variar ele. Então, se você tem um comando muito bom em baixa, média, você tem um comando de baixa, média. Ou, quando você tem um comando muito bom de alta, ou seja, média, alta, você vai ter um comando de média, alta. Então, ele vai perder um ponto e ganhar em outro. Ou ele perde em alta e ganha em baixa, ou ele perde em baixa, ganha em alta, certo? Ou ele perde em alta e ganha em baixa. Isso quando eu tenho um comando. Só que existe o quê? Existe um enquadramento do comando, onde eu consigo fazer um certo enquadramento, só que o comando de válvula, ele já vai ser feito, certo? Quando você projeta um comando, ele já é feito, principalmente quando a gente fala aqui de uma CG 150, onde os dois cames, ou seja, os dois ressaltos estão em um eixo só. Eu vou mostrar isso depois na oficina.
onde estão em um eixo só, eu vou ter um comando específico ali, não consigo mudar muita coisa. Quando eu tenho um comando igual o da Twister, que são dois comandos, uma árvore para as válvulas de escape e uma árvore para as válvulas de admissão, aí eu vou conseguir fazer um certo enquadramento para atingir um determinado objetivo, certo? É um comando, ou seja, é um motor, tá? Quando tem duas árvores de comando de válvula, que eu consigo extrair um pouco mais de resultado, certo? Então vamos lá, para a gente entender isso aqui que eu estou mencionando para vocês de curva de torque e potência, a gente precisa entender o que o comando irá influenciar dentro do motor, certo? Se eu entender isso aqui, se eu entender o que o comando influencia dentro do meu motor, eu posso dizer se o meu comando preparado em motor original vai funcionar ou se não vai funcionar, certo? Primeiro passo, a gente precisa entender sobre graduação, levante, overlap e lob center. Esses são alguns dos pontos do comando de válvula, certo? Existem outros pontos no comando de válvula também a se analisar. E um comando de válvula ele deve ser projetado de acordo com o cabeçote que você tem no motor, certo? Entre configuração do motor e configuração do cabeçote que você vai usar. Isso sendo um comando específico. Mas eu vou dar alguns dados aqui para vocês entenderem como que ele funciona, como que você faz para ter resultado. Beleza? Primeiro passo, graduação. O que é a graduação? A graduação é o tempo em que as válvulas vão permanecer abertas. Eu tenho o ressalto do comando, certo? Ou seja, eu tenho o tempo total de abertura, mais o fechamento, mais o círculo base, certo? Então, abertura, mais fechamento, mais círculo base. Aqui eu tenho a graduação do meu comando e vai influenciar diretamente no preenchimento de mistura ar-combustível dentro do meu motor e da limpeza dos gases do escapamento. Como assim? Influencia no preenchimento e influencia na limpeza. Todos esses dois, os dados de graduação do comando, é o seguinte: quanto maior a graduação, maior o tempo que um determinado ressalto vai fazer com que a válvula vai permanecer aberta. E isso vai fazer com que eu tenha um preenchimento, se é na admissão, um preenchimento maior de misturar combustível, e se é no escape, um preenchimento menor, certo? Sobre graduação, a gente tem um vídeo aqui na página, aqui no canal do YouTube, onde eu explico passo a passo tudo sobre graduação de comando de válvula. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo ou aqui em cima no card, beleza? Para você assistir sobre a graduação. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui, a graduação influencia no tempo, certo? Ou seja, no tempo em que o ressalto vai agir sobre a válvula e vai influenciar diretamente, eu vou colocar aqui, vai influenciar diretamente no preenchimento e limpeza, certo? Vai influenciar diretamente no preenchimento e na limpeza dos gases, preenchimento de misturar combustível e limpeza dos gases do escapamento, beleza? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender sobre graduação. Levante, o que o levante vai influenciar no meu motor? O levante, ele vai influenciar diretamente na maneira como a mistura ar-combustível ou a saída dos gases, na velocidade, ou seja, ele vai influenciar na maneira como entra e como sai, como entra a misturar combustível e como sai os gases do escapamento. Então, o levante ele influencia na velocidade, certo? Claro, o levante também influencia no preenchimento e na limpeza, certo? Porque se eu tenho mais levante, eu ergo a minha válvula mais, ela vai se abrir mais, eu tenho um maior tempo ali também, por essa abertura maior, e isso vai fazer com que eu tenha um maior preenchimento. E também da mesma forma no escape, se eu ergo a válvula mais, eu deixo ela mais tempo aberta, isso vai influenciar diretamente na limpeza. Só que todos esses pontos que eu vou mencionar aqui para vocês, eu estou explicando em detalhes, mas todos esses 4 pontos aqui trabalham em conjunto. Quando eu falo de levante, eu estou mencionando sobre a velocidade da entrada da mistura ar-combustível. Quando eu falo de graduação, no preenchimento. Só que se eu tenho mais levante, eu também vou ter mais graduação, dependendo, claro, do formato e a maneira como foi produzido o comando de válvula. Então, um está ligado ao outro. Beleza? Então, graduação no preenchimento, levante na velocidade, certo? Overlap. O que o overlap ele vai influenciar dentro do meu motor? Na limpeza, ele vai ajudar na limpeza
Ele vai ajudar na limpeza da mistura ar-combustível ali. Por que ele influencia na limpeza? O que é o overlap? O overlap é o momento em que as duas válvulas estão abertas ao mesmo tempo dentro do seu motor. É muito engraçado quando a gente estuda sobre o funcionamento do motor que uma válvula abre, fecha, a outra abre e fecha. Uma abre e a outra fecha. Uma abre, né, certo? Fecha, a outra abre, fecha e assim seria o funcionamento. Mas a gente tem esse momento que é o momento em que a válvula de escape ela está se fechando e a válvula de admissão ela começa a se abrir. Nesse ponto é o ponto de cruzamento do comando de válvula, é o ponto em que as duas válvulas estão abertas ao mesmo tempo. Quando eu tenho a válvula de escape se fechando, o meu pistão está subindo. Nesse momento que o meu pistão está subindo, ele está empurrando, ou seja, os gases restantes da queima pelo escapamento. Quando eu abro a válvula de escape junto nesse mesmo tempo, a entrada da mistura ar-combustível, ela começa a entrar e ajuda na limpeza dos gases dentro da câmara de combustão. Por quê? Eu tenho aqui, ó, o cilindro, certo? Aqui é a válvula de escape e aqui é a válvula de admissão. Então aqui eu tenho o cruzamento, as duas estão abertas ao mesmo tempo. Meu pistão está subindo, certo? Aí aqui eu tenho os gases saindo aqui pelo escapamento. Os gases saindo aqui pelo escapamento, certo? Meu pistão está empurrando. Aqui gera uma contrapressão também que faz com que puxe a mistura ar-combustível para cá, certo? Quando puxa para cá, ela ajuda na limpeza dos gases restantes aqui da queima do motor. Se eu tenho uma limpeza mais eficiente dos gases restantes da queima, eu ganho resultado no meu motor. Por que eu ganho resultado? Porque funciona assim, ó. A mistura ar-combustível, quando eu tenho uma densidade, tá? Isso a gente fala de densidade. A questão da densidade é o seguinte, quando eu tenho um ar quente, o que vai acontecer? O espaço ocupa um espaço maior. É só você pegar um balão. Eu tenho um balão, aí tem o fogo, certo? Um balão lá. A pessoa ligou o fogo, o balão incha, certo? Ou seja, existe a expansão dos gases ali quando eu tenho uma temperatura mais elevada dos gases, certo? Da mesma forma, se eu tiver resíduos aqui da combustão, ou seja, gases, a válvula de escape se fechou e ficou gases ali restantes da queima e entrou a nova mistura ar-combustível, a nova mistura ar-combustível, ela não vai conseguir fazer um preenchimento ideal ali. Por quê? Porque eu tenho gases quentes, então a expansão é maior, eu não consigo colocar tanto mistura ar-combustível, então eu tenho perca de rendimento também nesse motor, certo? Quando eu quero ter um maior rendimento, eu tenho uma limpeza, eu tenho que fazer com que eu tenha uma limpeza mais eficiente, consiga colocar mais mistura ar-combustível para ter mais eficiência volumétrica dentro da cilindrada que eu tenho no meu motor. Beleza? Então, o overlap ele influencia nesse ponto, tá? E depois na oficina eu vou mostrar alguns detalhes do que você faz na hora de escolher um comando para o seu motor. Vou dar alguns exemplos, beleza? E o Load Center? O Load Center é o seguinte, a gente tem o comando assim, certo? Então, o Load Center, ele é um dos pontos que vai influenciar se o comando é mais para alta, mais para baixa, só que não é só isso que vai influenciar. Esse é um dos pontos de Load Center que influencia se o comando é melhor para alta ou se ele é melhor para baixa. Isso influencia na posição em que os comandos estão relacionados aqui, certo? A gente tem o comando, a posição com que eles estão, se está mais fechado, se está mais aberto, tudo isso vai influenciar. Se ele está mais fechado, é como se fosse assim, ó. Se eu tenho um comando mais fechado, com a orelhinha mais em pé, vamos simular que aqui é a orelha, se ele está com a orelhinha mais em pé, ele é um cachorro bravo, já viu um cachorro mais bravo, mais nervoso, que ele levanta a orelha para você e quer avançar? Então é assim. Agora, se ele está com os ressaltos mais para baixo, como se fosse um cachorro com a orelhinha mais murchinha, ele é um cachorrinho mais manso, mais tranquilo, então é um comando mais de baixa, certo? Esse é um dos exemplos, tá? A questão de baixa ou alta não só é influenciada pelo Load Center do comando de válvula, é influenciada por outros fatores. Graduação também influencia se o comando é melhor para alta ou se ele é melhor para baixa. Por quê? Porque quando eu tenho uma graduação muito alta no meu motor e utilizo uma determinada cilindrada, determinado tamanho de válvula, configuração de diâmetro de pistão e custo no virabrequim, eu vou jogar esse comando mais para alta, ou seja, ele vai ter um comando que vai
vai ser melhor em alta. Como assim? Eu tenho muito preenchimento, em baixa eu tenho uma velocidade mais baixa, então eu tenho perda de rendimento, vai ser uma moto mais xoxa de baixo, mas em alta eu tenho bastante preenchimento, o que vai favorecer as altas RPMs, certo? Do motor. E quando eu tenho uma graduação menor, eu já vou ter um comando com uma pegada melhor em baixa RPM. Então a graduação, ela também influencia se o comando vai ser melhor para alta ou se vai ser melhor para baixa. Então, esses pontos aqui que eu estou mencionando para vocês, tudo isso aqui é um sincronismo. Mas por que eu mencionei cada ponto desse aqui para responder essa pergunta? Porque para a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender sobre o comando de válvula. Então, todos os pontos que a gente mencionou aqui, a gente está visando o quê? Eficiência volumétrica. O que é eficiência volumétrica? Eficiência volumétrica é o aproveitamento da capacidade cúbica que eu tenho, ou seja, extrair o máximo de resultado dentro da capacidade cúbica que eu tenho. Então, quando eu troco o comando de válvula, sim, se eu colocar um comando preparado no meu motor original, eu vou ter rendimento, eu vou ter um motor melhor. Por que eu vou ter um motor melhor que traga mais resultado, que traga mais potência? Porque eu estou alterando, ou seja, eu estou querendo ganhar eficiência volumétrica. Então, quando eu coloco um comando preparado, que ele tem mais graduação, eu influencio no preenchimento e na limpeza. Se eu coloco mais ar combustível, faço um bom acerto na alimentação, carburação ou injeção e coloco um comando preparado que vai alterar ali o preenchimento, ou seja, eu vou ter um preenchimento maior de misturar combustível e uma limpeza maior desses gases restantes da queima, eu vou trazer o quê? Mais eficiência volumétrica. Quando eu trago mais eficiência volumétrica, eu trago mais potência para o meu motor. Se eu influencio aqui no levante, coloco um comando com um levante, um determinado levante no meu motor, eu vou influenciar na velocidade com que essa mistura enche, com que essa mistura ar combustível entra e sai do meu motor, e também influencia no preenchimento. Então eu também ganho eficiência volumétrica. O overlap, da mesma maneira, se eu tenho um overlap adequado para a taxa de compressão que eu estou usando ali, o que vai acontecer? Eu vou ter uma limpeza melhor dos gases, então eu não vou ter um comando que vai segurar o meu motor, ele vai ser um motor mais elástico, eu vou fazer com que o meu cabeçote, o meu comando, traga uma elasticidade para o meu motor, que vai trazer mais resultado. E o Log Center, a definição do comando preparado que você vai colocar, ou você está colocando um comando baixa-média ou um comando média-alta, para trazer um resultado melhor em alta ou para trazer um resultado melhor em baixa. Então sim, colocar um comando preparado no motor original vai trazer resultado. Por quê? Porque eu estou alterando a eficiência volumétrica do meu motor para trazer mais resultado ainda para o meu motor, beleza? Se você está gostando desse conteúdo, ó, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos que a gente vai postar aqui, beleza? Agora a gente vai lá para a oficina que eu vou dar algumas dicas para vocês de como você faz para escolher o melhor comando de válvula aí para o seu motor preparado. Então vamos lá, bora para a oficina. Então pessoal, é o seguinte, ó. Para quem não sabe o que é um comando, eu expliquei lá, tá? Para quem não sabe o que é uma árvore do comando de válvula, é isso aqui, ó, certo? Aqui eu tenho um comando da CG 150. Então, a árvore do comando de válvula, a árvore de Keynes, seria isso aqui, certo? Ou seja, eu tenho dois ressaltos, cada ressalto aqui vai influenciar. Um ressalto para a válvula de admissão, outro ressalto para a válvula de escapamento, certo? Mas isso aqui no motor com um comando de válvula só, certo? Pode ser um comando de válvula para 4 válvulas, pode ser um comando de válvula para 2 válvulas, certo? Ou pode ser um comando igual da Twister da XRE 300, onde eu tenho um comando, ou seja, eu tenho um motor DOHC, duplo comando de válvula. Ou seja, eu tenho 2 comandos de válvula. E é como se fosse assim, eu tenho 2 comandos assim, ó. Os 2 ressaltos que tem aqui, eles iriam funcionar para as 2 válvulas, tanto da admissão, certo? Esse aqui seria para a admissão e esse aqui, ó, seria para o escapamento. É só um exemplo. Então eu tenho 2 ressaltos da mesma maneira, mas aí para as 2 válvulas. 2 ressaltos para as 2 válvulas de admissão, 2 ressaltos para as 2 válvulas de escapamento. Mas eu também posso ter um motor, certo? Que seria duplo comando de válvula, que só teria um ressalto aqui, ou seja, para uma válvula de admissão e uma válvula de escapamento. Então quando a gente fala motores duplo comando de válvula, seriam 2 comandos de válvulas assim, ó, agindo. E onde eu consigo fazer um enquadramento ali para ter ainda mais resultado.
beleza? Então, quando a gente fala de duplo comando de válvula e um comando de válvula. Outro fator que também influencia é se o comando é com braço oscilante ou se o comando é direto no tucho, tá? O que que acontece? O comando onde eu tenho ele com braço oscilante, ele tem esse bracinho que fica aqui, ó. Ou seja, eu tenho um bracinho aqui, certo? Ele funciona como uma alavanca, certo? O comando passa aqui e ele vai abaixar a minha válvula aqui. Deixa eu pegar a mesinha aqui, ó, para vocês entenderem. Aqui é o seguinte, ó. Aqui eu tenho a mesa da 150, ó. Então, aqui eu tenho um comando, certo? Onde ele trabalha, ou seja, um motor onde trabalha com braço oscilante. O braço oscilante aqui, ó, quando o comando passa, ó, ele vai abaixar aqui, ó, olha aqui, ó, ele vai abaixar, olha ele abaixando, ó, o comando passou, eu estou segurando, ele vai abaixar a válvula, ou seja, nesse momento que ele abaixa aqui, ele está erguendo, ou seja, abrindo a válvula. O que que acontece? Quando tem braço oscilante, isso aqui funciona como uma alavanca. Se eu pegar, deixa eu ver aqui, pegar uma régua aqui, ó, se eu te pôr a ponta dela aqui, o que que vai acontecer, ó? Se eu passo aqui, eu levantei uma determinada quantidade. Aqui abaixou muito mais, certo? Então, o que que acontece? Quando eu tenho um motor onde ele trabalha com braço oscilante assim, ó, existe um fator multiplicador. Ou seja, o levante do comando não é o mesmo levante da válvula. Então, existe uma razão aqui, certo? De multiplicação. Então, o levante, vamos supor, se eu coloco um comando 6.2, 6.2 é no ressalto, tá? Eu tenho um ressalto com 6.2, certo? Mas a válvula, ela vai abrir mais. Se eu tiver um exemplo, um fator de 1.45, a válvula, um exemplo, eu tenho 6.2 vezes 1.45. Então, eu teria aqui, ó, 8.9, ou seja, 8.9 de levante na válvula. Então, se eu tenho um comando 6.2, a válvula de admissão iria abrir 8.9. Isso se eu tiver um fator de 1.45. Pode ser um fator de 1.45, 1.47, isso pode variar. Você teria que fazer as medições aqui do braço oscilante. Ou simplesmente pegar lá no motor, colocar um reloginho comparador aqui, ó, posicionado aqui no pratinho aqui, certo? E fazer a abertura, a contagem da abertura. Cada volta aqui que o ponteiro passa no zero, você zera. Cada volta que o ponteiro, ó, tá zerado. Aí você vai posicionar lá, um exemplo, posicionei aqui, ó. Aí eu zerei. Quando eu começar a baixar, cada volta que eu dar, vai dar 1 milímetro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Opa, levantou 10 e começou a voltar. Então eu teria 10 milímetros de levante na válvula. Então é assim que você faz. Você posiciona o relógio comparador lá e consegue fazer essa medição. Beleza? Então, ponto. Aqui é só para vocês entenderem a introdução do comando de válvula, né? Que eu mencionei lá na aula teórica para vocês. Agora a gente está aqui na parte prática. Beleza? Como que eu faço para mim definir um comando de válvula? Lembra que são os fatores que eu mencionei para vocês? Graduação, levante, lob center e overlap, certo? O que que acontece com esses fatores? Graduação. Se eu tiver uma graduação muito alta, certo? Quanto mais graduação eu vou colocando para diâmetro de válvula original e cilindrada, um exemplo, eu tenho uma cilindrada original e eu coloco muita graduação, eu desloco esse motor mais para alta RPM, certo? Agora, se eu aumento a cilindrada e coloco uma graduação mais alta, o que vai acontecer? Dependendo da graduação que eu coloco, eu não tenho próximo ao original, porque se eu deslocar, ou seja, a graduação está influenciando o preenchimento. Só que se eu coloco uma cilindrada maior, eu tenho uma capacidade cúbica maior no motor. Aqui, ó, eu tenho um cilindro com 150 cilindradas. Se eu coloco um 190, a capacidade cúbica desse motor vai ser maior. Então, se eu coloco uma graduação para 150 maior, eu peguei um comando que tem 260 graus, coloquei aqui, eu vou deslocar a RPM desse motor mais para alta. Vai ser um comando, ou seja, girando uma cilindrada de 150 mais para alta. Mas se eu coloco aqui 220 cilindrada, eu acabo deslocando de novo essa rotação um pouco para baixo. E isso também vai ser determinado pelo diâmetro de válvula que você tem no motor, certo? Vai ser influenciado demais. Dependendo do comando da diâmetro de válvula que eu tenho, quanto mais cilindrada eu coloco, um exemplo, eu fui lá na 150, ela tem válvula 3026.
e eu começo a colocar a cilindrada, 250, 260, não tem válvula original, esse motor vai ficar para baixa. Por quê? Porque as válvulas são pequenas para a cilindrada que eu tenho. Eu posso colocar um comando com extrema graduação lá, levantando a válvula muito, mas não vai ser suficiente. Eu precisaria ter diâmetro de válvula adequado para a cilindrada do meu motor, certo? Ou seja, por isso que influencia. Quando eu coloco um exemplo, eu tenho válvula original, eu vou colocar de levante muito grande, ao invés de ter ganhos, eu posso ter percas, certo? Porque pode acontecer um momento que a velocidade, lembra que o levante ele influencia na velocidade? A velocidade é tão alta que eu crio um turbilhão ali e ao invés de ter ganho, eu tenho perca. Se você tem um motor, vou te dar um exemplo, se você tem um motor, ele está preparadinho, você colocou um comando lá, eu coloquei um comando com 7 tanto de levante, e você não está tendo um resultado satisfatório, tenta colocar um comando com um levante um pouco menor e faz um teste. É bem provável que se for essa perca de rendimento, ela for pelo levante muito alto que você tem, quando você reduzir o levante, você vai ter um ganho ali, certo? Então você tem que ficar atento. Não adianta colocar muito levante, certo? No seu motor, porque isso também vai ser um impedimento. Você tem que ter um levante adequado para o diâmetro de válvula que você usa no motor, de acordo com a rotação também e outros fatores. Mas vai ser influenciado diretamente na válvula que eu tenho. Por quê? Simula comigo. Se eu tenho válvula pequena para encher uma capacidade muito grande, eu preciso de mais tempo. Concorda comigo? É como se fosse assim, ó. Vou pegar aqui um balde. Então, o balde aqui, ó. O balde aqui, tá? Tá vendo? Vou simular, isso aqui é a capacidade cúbica do meu motor, botei um pistão desse tamanho lá, eu tenho válvula 50, sei lá, 50, 60 na admissão e 50 no escape para encher isso aqui tudo. O que vai acontecer? Para mim encher essa capacidade cúbica, ou seja, para mim encher esse balde todo, vai demorar um certo tempo, certo? Quando eu tenho válvula pequena, vamos supor que eu tenho válvula pequena, isso aqui vai demorar a encher. Então eu vou ter mais torque em baixa RPM, porque o enchimento é prejudicado. Em alta RPM vai ser prejudicado. Então eu vou ter perca de rendimento em alta. Esse motor vai ficar bom de baixa RPM. Por que ele vai ficar bom de baixa? Porque eu tenho válvulas pequenas para o enchimento aqui. Então ele não vai ficar um motor elástico, vai ficar um motor mais de baixa RPM. Agora, se eu coloco válvulas grandes aqui, um exemplo, que satisfaçam aqui essa capacidade cúbica do meu motor, que seja calculado aqui para trazer o resultado para essa capacidade cúbica do meu motor, aí sim eu consigo colocar até menos levante, menos graduação, para ter um enchimento perfeito aqui, ter um motor mais elástico. Quando eu coloco uma capacidade muito grande, eu vou ter que talvez colocar levante muito grande, graduação muito grande, e mesmo assim não vou ter um bom resultado no motor. É isso que eu falo. Tem alguns alunos do nosso curso que sempre perguntam, Otávio, eu posso colocar, um exemplo, levante X no motor? Aí eu falo, cara, lembra dos cálculos que eu ensino no módulo de comando de válvula? Faz os cálculos que vai trazer um bom resultado para você. Porque não adianta colocar muito levante de comando. Você precisa ter um levante adequado para a cilindrada, para diâmetro de válvula do seu motor. Beleza? Então, o ponto que eu mencionei para vocês. Capacidade muito grande. Vamos só recapitular. Se eu tiver cilindrada muito grande para diâmetro de válvula pequeno, motor mais de baixa, mais torque nesse motor. Mesmo que eu coloque muita graduação, esse motor ainda vai ficar com uma pegada melhor em baixa RPM. Agora, se eu quero um motor mais elástico, eu preciso de diâmetro de válvula adequado para essa cilindrada. Aí sim, eu vou trabalhar levante de comando. Não vou precisar ter tanto levante de comando, porque eu tenho válvulas adequadas para a cilindrada do meu motor, beleza? Esse é o ponto. Graduação, da mesma forma. Se eu quero um motor mais elástico, tudo tem que ser calculado ali para ter uma graduação adequada para o meu motor. Cruzamento. O cruzamento, lembra do overlap que eu mencionei para vocês? O cruzamento do comando de válvula, ele influencia diretamente na limpeza, certo? As duas válvulas estão abertas ao mesmo tempo, tá vendo? Aqui eu tenho um momento de cruzamento, esse momento aqui, ó, certo? Se eu pegar aqui, ó, na mesinha, ó, os dois, tá? Esse momento aqui, ó, olha só, nota que as duas válvulas, elas estão abertas, tá vendo? Tá flexionando os dois braços oscilantes, ó, e as duas válvulas estão abertas ao mesmo tempo. Esse cruzamento do comando de válvula é diretamente ligado à taxa de compressão que você vai ter no motor, certo? Um exemplo, se você usa um comando para gasolina, você não precisa de tanto overlap, de tanto cruzamento do comando de válvula. Agora, se você usa um comando, uma taxa, quer dizer, se você usa uma taxa de compressão muito alta, você precisa de um bom cruzamento do comando de válvula para ter uma limpeza. Por quê?
Porque além de influenciar nessa limpeza, influencia também na pressão sobre a cabeça do pistão. Se você tem um cruzamento do comando de válvula menor para uma taxa de compressão muito alta, o que vai acontecer? Num determinado ponto de RPM, a pressão vai ser tão grande sobre a cabeça do pistão que você vai perder rendimento, certo? Então você precisa ter um cruzamento maior para que esse motor não segure. Por isso que alguém fala assim, pode falar assim, um motor com 13 de taxa, 14 de taxa não é bom para alta RPM. Isso é devido ao comando que você está usando. Não que ele seja ruim para alta RPM. Ele pode ser bom para alta RPM desde que você trabalhe o comando de válvula que você vai usar no motor. Então você vai precisar de um comando ali, ó, com um cruzamento de válvulas adequado para o seu motor, certo? Para taxa de compressão. Então eu vou colocar um cruzamento, certo? Vou colocar um cruzamento maior ali para a taxa de compressão que eu vou usar no meu motor. Assim, eu não vou segurar esse motor em alta RPM, beleza? Então, esses são os pontos. Vai escolher um comando, analisa levante, não precisa ser tão grande. Estou usando válvula original? Você tem que saber, entender os cálculos. Se você não sabe, busca alguém ou algum preparador que saiba fazer os cálculos para você, certo? Do comando, para você identificar o levante ideal ali para as válvulas que você vai usar, certo? Vai usar uma taxa de compressão mais alta? Tem que ficar atento no overlap do comando, não ter um overlap muito baixo. Nada impede, tá? Só recapitulando, você pode ter um cruzamento menor e usar taxa alta, só que aí esse motor vai ficar bom em baixa RPM, beleza? E graduação também vai ser influenciada se você quer um motor mais de alto, se você quer um motor mais de baixo e outros fatores mais para você escolher o melhor comando do seu motor. Então sempre ficar atento, não precisa de tanto levante, você pode ter um comando bom, agressivo, com um bom aqui cruzamento de válvula e ter um resultado muito bom nesse motor, certo? Sendo original, sendo preparadinho, beleza? E outro fator que é muito extrema importância no comando de válvula é fazer isso aqui, ó, os bilongos aqui, ó. Tá vendo esses bilongos aqui, ó? Tá vendo aqui a coroinha original é assim, ó, certo? Você faz os bilongozinhos para quê? Para fazer o enquadramento certo do comando de válvula. Por que você faz o enquadramento do comando de válvula? Porque assim você vai colocar ele, posicionar ele numa posição central dele, que é o ponto zero do comando, para testar, certo? Porque o enquadramento é teste. Você testa no ponto central, analisa o resultado e depois você testa adiantando ou atrasando para você simular, ou seja, para você extrair o máximo de resultado do seu motor. Da mesma forma, seria num comando duplo comando. A posição que você deixa os ressaltos, mais fechado, mais aberto, tudo isso vai influenciar no overlap, na posição, se o comando é mais para alto, se é mais para baixo, certo? Então, o enquadramento é de extrema importância, beleza? Não adianta só colocar um bom comando. Um exemplo, você pode ter comando muito bom no seu motor, tá? Você pode ter comprado um comando muito bom, mas você não está tendo resultado. Mas você tem que analisar, eu fiz o enquadramento desse comando? Se você não fez o enquadramento desse comando, pode ser, tá? Pode ser que esse comando não esteja na posição adequada. Quando ele não está na posição adequada, você tem perca de rendimento. Quando ele está na posição adequada, você extrai resultado do comando de válvula, beleza? Então você tem que analisar. Agora, se você colocou um comando na posição original, não trouxe resultado, fez enquadramento, não trouxe resultado, tem que trocar o comando de válvula e testar um outro comando de válvula para a configuração do seu motor, beleza? Agora, se você tem um comando que ele não está trazendo resultado na posição original, mas você fez o enquadramento e ele trouxe resultado, isso significa que ele estava na posição errada. O legal é sempre quando você comprar um comando de válvula de qualquer fabricante, é você solicitar, certo, ao fabricante do comando de válvula que ele te informe a ficha de enquadramento desse comando de válvula. Por quê? Com a ficha de enquadramento, você vai ter a maior precisão para fazer o enquadramento do comando e extrair o máximo de resultado do comando que você está colocando no seu motor preparado. Beleza? Sendo ele original, porque aqui o tema é original, né? Então sendo ele original, fazendo o enquadramento de acordo com a projeção. O que é a projeção? A maneira como foi fabricado o comando. Então você solicita, certo, do fabricante do comando de válvula a ficha de enquadramento, é de extrema importância. E solicite também que ele te passe os dados ali ou a 1 milímetro ou a 1 milímetro e 27, que é a partir do momento que realmente você tem o aproveitamento desse comando de válvula, certo? Isso aí é tempo de abertura, tá? Se
Se você quer saber mais, eu deixei o link aqui do vídeo sobre graduação e lá eu explico alguns detalhes. Então você precisa saber sobre graduação, que seria a graduação de aproveitamento. Então você tem que solicitar para o fabricante que ele te informe a graduação de aproveitamento, não a zero. Eu vou colocar um comando de 310 graus, 320 graus, 340 graus. Isso não vai dizer nada, porque talvez o comando que você está colocando de 320 graus, ele tenha 240 graus real de aproveitamento. Então, talvez você colocando um comando de 260 graus de aproveitamento, você vai ter um resultado melhor. Então, solicite, certo? O comando de válvula é o seguinte: entre em contato com o fabricante, solicita a ficha de enquadramento. Se o fabricante ele não passa nada do comando, é difícil você ter uma base se realmente esse comando funciona, porque talvez ele fez o comando pelas culatras, ele fez ali sem saber de nada do comando, fez e está te vendendo, certo? Agora, se ele sabe, se ele vai te passar, não, eu te passo, talvez ele não vai querer passar alguns dados específicos do comando, mas ele vai te passar, olha, o enquadramento do comando é assim, assim, assado, na posição tal, ele vai te passar lá a abertura e fechamento, a posição lá para você posicionar o comando de válvula. Isso não é qualquer fabricante que, eu não vou passar porque os outros vão copiar. Não, não existe isso. O comando, quando você tem a ficha, nada mais é do que você pegar a ficha, analisar a ficha e colocar no seu motor de acordo com o que o fabricante fez. Ele só fez o comando, ele tem a ficha e ele vai te passar a ficha para você colocar da maneira que você vai ter o máximo de resultado desse comando que você está comprando dele, certo? Então não é errado você pedir ali a ficha de enquadramento, não é errado você solicitar, porque assim você sabe o parâmetro do comando e coloca ele na posição exata, que até mesmo para o fabricante vai ser bom, porque imagina só, pensa comigo, o fabricante ele fabrica um comando, aí ele tem um enquadramento, tem que posicionar no enquadramento X, na abertura X, no fechamento Y, para você ter o resultado do comando, certo? Aí ele não te passa a ficha, você vai lá e monta na posição original, o comando ficou uma bosta. Aí você fala que o comando do fabricante é ruim, mas na realidade é bom. Mas aí o que faltou? Faltou ele te mandar a ficha de enquadramento para você posicionar na medida que o comando dele ia trazer o melhor resultado para o seu motor. Então não é que um é ruim, o comando do fabricante é ruim, depende da posição, ou seja, do enquadramento. Se ele faz um enquadramento, ele vai te passar o enquadramento para você ter o resultado e ele também ter a satisfação. Pô, o meu cliente ficou satisfeito com o comando que eu fiz para ele, beleza? Então, esses são os pontos do comando de válvula. Traz resultado, sim, colocar um comando preparado em um motor original, beleza? Mas fica atento nesses pontos que eu mencionei para vocês hoje. Escolha um fabricante, escolha alguém que vai te passar as fichas certinhos para você enquadrar o seu comando da melhor forma possível e você tenha um resultado muito satisfatório aí no seu motor, traga potência, traga velocidade, traga aquele objetivo que você está buscando no seu motor, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e compartilha com seus amigos aí para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo e para mim também tá podendo trazer mais conteúdos como esse aqui. E comenta para mim o próximo tema que também, tá? Que você quer ver que eu trago aqui no nosso canal do YouTube, beleza? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.